nós pensarmos a nossa escola hoje, você diria que a escola está levando o aluno a executar sem pensar? Eu queria perguntar sobre o termo aluno, o sem luz. A família precisa ou não voltar para dentro das escolas e também como a escola pode invadir o ambiente doméstico? Deve ser muito difícil para um professor ensinar seus alunos hoje em dia. Os estudantes convivem o tempo todo com computadores e celulares, estão acostumados com a comunicação instantânea, com a informação em tempo real. O que um professor tem para ensinar que um aluno não pode aprender na internet? Mas transmitir informação não é a única função da escola. Ensinar o conteúdo clássico ainda é uma de suas funções. Equações de matemática, regras de gramática. Mas isso é tudo que um aluno precisa aprender? E o que um aluno precisa saber? A escola deve formar para o convívio social, para o mercado de trabalho, ou deve se ocupar da formação intelectual? Viviane Mosé vem hoje ao Café Filosófico para falar dos desafios da educação. O que a escola deveria aprender antes de ensinar? Eu venho falar para vocês sobre os desafios da educação. Saibam que os desafios da educação não se localizam apenas na escola. Mas eu vou me dedicar um pouco à escola. Porque a escola, segundo um inspirador profundo, inspirador meu, é muito engraçado, né? Uma pessoa que me inspirou muito, um inspirador, que é o professor Rui Canário, da Universidade de Lisboa. O Rui Canário, ele diz uma coisa bombástica. Ele diz, nós vivemos um extremo ou imenso desenvolvimento tecnológico, inegável, fibra ótica, né? É impressionante o desenvolvimento tecnológico que vivemos. No entanto, vivemos uma proporcional imaturidade política e social. Existe um abismo imenso, porque se a sociedade se desenvolveu como pensamento ou como tecnologia, ela retrocedeu. Também é difícil falar retrocedeu, porque não sei se vivemos momentos muito diferentes, mas a princípio sim. Nós vivemos uma imaturidade política e social provavelmente maior do que em tempos anteriores. Agora, o mais importante é a que ele atribui a isso. Ele diz que isso é consequência do modelo escolar. Para o professor Rui Canário, a nossa escola produziu imaturos políticos e sociais. E é isso que eu vou argumentar. O que é o nosso modelo escolar? Até a década de 50, o Brasil possuía um tipo de estrutura escolar que era muito voltada para a reflexão, para o pensamento. Então nós tínhamos literatura, nós tínhamos filosofia, arte, a formação era ampla, era uma formação aberta, questionadora e reflexiva. Mas era uma escola elitista, era uma escola voltada para poucos, era uma escola que se dedicava a formar lideranças. Por isso, eu ainda me lembro, eu não cheguei a fazer isso que eu vou dizer para vocês, mas meus irmãos sim, chamava-se admissão. Você fazia a primeira, segunda, terceira série. Você passava na terceira série, mas você não entrava na quarta série. Você precisava fazer um vestibular para saber. Só os melhores entravam no ensino médio. E, obviamente, os melhores ainda entravam na universidade. Então, esse é um mecanismo de exclusão necessário na época, quer dizer, completamente incorreto no meu ponto de vista, mas considerado necessário por quê? Porque a educação, ela era uma premiação, não premiação, um outro nome, ela era um favorecimento a determinadas pessoas, ou de uma classe, ou de uma intelectualidade tão grandiosa, mesmo sendo a classe popular, que teria direito a chegar. Então, a educação era o prêmio dado aos melhores. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então nasce a chamada escola de massa, a escola para todos. Todos devem ir para a escola. De uma hora para outra vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer administrar, ministrar. Então,
Começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, começa, acaba, entra outra. Então você tem lá português, a língua portuguesa. Estamos falando daqui a pouco. Matemática. Física. Artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica, né? Então, a nossa escola, ela segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como um reformatório, ou a escola como uma prisão, que é o regime militar, que traz uma outra característica não menos nefasta que essa. O que é a escola como prisão? O que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absolvido. A necessidade de construir essa escola dessa maneira, ela diz respeito especificamente a uma outra necessidade ou desejo dessa sociedade, que era produzir passividade, disciplina, ausência de questionamento e crítica, repetição e não criação de conteúdo. Onde? Ou em que lugar do Brasil os arquitetos estão repensando a estrutura da escola arquitetônica? Como assim as nossas escolas? São salas pequenas, isoladas, com aqueles corredores imensos. Os pátios também não são, né, são totalmente vigiados. Então as crianças vêm para o pátio e ficam naquela convivência apertada. As escolas não têm espaços amplos, elas não têm arejamento entre os processos. Então nós perdemos a noção de conjunto, de unidade, de participação e de relacionamento. Isso fez com que, além da passividade da repetição, a nossa escola se tornasse um espaço isolado. Qual é a característica mais importante da escola como prisão, como reformatório? É que colocar as crianças na escola se tornou afastá-las da rua. Por que a gente tem que ter as crianças na escola? Porque a rua é violenta, para elas não se envolverem com droga. Peraí, mas a droga é um problema da escola também? Quero dizer, a escola ela é culpada por tudo, então é na escola que nós vamos resolver o problema das drogas, é na escola... E cadê o pensamento? E cadê a discussão? E cadê a produção de conhecimento? Então, é quase uma penalidade para as crianças estar na escola. Além de ser tratado como uma penalidade, as crianças, estando na escola cada vez mais tempo, porque hoje é fácil dizer isso, mais tempo na escola, coloca escola em tempo integral, as crianças o tempo inteiro na escola. Mas se a escola é um espaço isolado, fragmentado, voltado para a disciplina, com uma hierarquia absurda, onde o aluno deve respeitar o professor, mas o professor não tem responsabilidade,